Olá, pessoal, tudo bom? Espero que esteja todo mundo muito bem por aí. Estou muito feliz em receber vocês. Eu agradeço muito a participação. Vamos lá, vamos difudir aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estou muito feliz em ter todos vocês por aqui. Eu agradeço a participação. Eu sou Monique de Sá, eu faço parte do Clube das Águias. Esse movimento lindo que começou para ajudar as pessoas a se posicionarem e a identificar o seu lugar no mundo. Hoje vamos ter uma live super especial com a Janice Henning. Vou convidá-la aqui nesse exato momento. Vamos lá. Vamos convidar a nossa palestrante. Isso aí. Pessoal, enquanto a Janice não entra, eu vou falando um pouquinho sobre uma parábola das águias, que foi algo que mexeu muito comigo essa semana, como nós estamos voltada para esse movimento. Uma amiga me encaminhou uma história e foi algo que realmente me deixou bem pensativa nas nossas atitudes de hoje em dia. Um certo rei, ele tinha duas águias lindas, maravilhosas, e estava muito contente com isso. E ele saía, no balcão do seu castelo e via uma das águias voando alto, esplêndida, e percebia que a outra, ela estava sempre ali, num galho, não voava, e ele ficou muito preocupado com isso. Então ele chamou um especialista em águias, e esse especialista veio, ele explicou a situação que estava acontecendo, e disse, bom, vê se você consegue resolver isso. Passou, no outro dia, o rei se aproximou de novo, no lugar de sempre para olhar, e viu que estavam as duas águias ali, linda, resplandecente, que elas estavam voando, brincando, e falou, nossa, mas tão rápido ali. Ele resolveu, Mandou chamar o especialista. Quando o especialista veio, ele disse, o que você fez tão rápido para conseguir alcançar esse objetivo, que a águia tá voando tão linda, tão perfeita? E ele falou assim, ela estava muito apegada ao galho. Eu serrei o galho, e aí, então, a obriguei a voar. Gente, quando eu escutei, sabe quando te dá um clique? Você começa a pensar, caramba, às vezes a gente tá tão agarrado a alguma coisa que a gente não sai dali. A gente se mantém naquele local, e isso acontece com a nossa vida também, viu? Acontece com a nossa vida porque muitas vezes a gente quer fazer uma mudança, a gente quer passar por um próximo nível, só que a gente não faz nada, a gente continua naquele galho. Então, muitas vezes, pessoal, vamos serrar esse galho. Tem que serrar esse galho, porque senão a gente não vai mudar. E não é só isso também, não. Boa tarde, Janice. Tô aqui te chamando. Vamos lá, tô convidando a Janice aqui. Vocês sabem, né, pessoal? Instagram novo, tudo novo por aqui. A gente ainda tá aprendendo. Então, um pouquinho de paciência, mas a gente consegue. Vamos lá, tô convidando a minha palestrante. Isso aí. Acredito que agora sim. Janice, vê se você recebe o convite. Está tudo bem aí? Eu aceitei. Oiê, boa tarde aqui, acho que Boa já é boa noite para tarde. você, né? Isso. Aí você vai. Janice, enquanto você não entrava, eu estava só contando uma parábola aqui da águia, que as pessoas, muitas vezes, elas se mantêm no mesmo galho, e a gente tem que ir lá e serrar aquele galho para a pessoa ter uma atitude na vida. E já que estamos aqui, vou apresentar para vocês. Essa é a Janice Harrington, muito feliz da participação dela. Ela é especialista em inteligência espiritual. É a pessoa que vai hoje nos dar um norte nesse sentido e também vai nos ajudar a descobrir como a gente faz para viver a nossa missão de vida, né? Janice, se apresenta, por favor, para o pessoal. Sim, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Estamos com pessoas de países diferentes aqui e também nem todo mundo vai assistir a live ao vivo, algumas pessoas assistem depois na gravação. Antes de tudo, eu quero agradecer imensamente a você, Monique, pela oportunidade de estar aqui. É uma honra poder contribuir, poder levar essa missão adiante e dessa vez do seu lado, né, no Clube das Águias. Muitíssimo obrigada.
E eu gostaria Obrigada a você. também que quem está aqui com a gente, né, nessa tarde de domingo, possa receber uma contribuição que de alguma forma faça melhor a sua vida. Conecte você com uma verdade maior para que a sua vida flua de uma maneira mais conectada com quem você é, com mais integridade e com maior simplicidade e felicidade. Numa sociedade onde nós precisamos provar tantas coisas e precisamos ser tão diferente de quem somos para sermos felizes, a proposta da inteligência espiritual é que você encontre a felicidade sendo quem você é. No lugar de ir a algum lugar, a proposta é que você volte para casa, que você volte para onde você jamais deveria ter saído, onde está a sua força, onde está a sua potência, onde você pode ser águia, né? Como a Monique falou aqui. Onde é que você pode ser águia? Você pode ser águia ocupando o seu lugar, sendo quem você é. E eu sou essa pessoa que passou por toda essa trajetória de ter que provar muita coisa para conseguir ser feliz. Então eu construí uma carreira bem significativa no mundo corporativo e eu achava que a minha felicidade ia estar quando eu pudesse provar para todo mundo que eu consegui responder diretamente para um CEO, que era a autoridade máxima numa grande empresa. E quando eu cheguei nesse lugar, eu me deparei com o que eu chamo o luto da morte da expectativa, que é você reconhecer que fora de você não está a solução para nada, não está a sua alegria, não está a sua felicidade, não está a sua plenitude. E aí foi porque eu cheguei lá que eu pude começar de novo. Então, esse começar de novo foi começar a me ver, a reconhecer que a minha vida era uma prioridade e não os meus resultados, e que as minhas reais necessidades deveriam estar no centro da minha vida, direcionar as minhas escolhas e as minhas decisões. E eu encontrei esse caminho de integridade através da inteligência espiritual, que é uma conexão que eu já tinha desde criança e que eu trabalhava com isso, mas em iniciativas voluntárias. Eu já tive 5 iniciativas voluntárias ao mesmo tempo e só fui entender isso como profissão, como trabalho, como ocupar o meu lugar depois dessa crise, que foi o luto da morte da expectativa. Daí eu fui fazer um trabalho de encontrar a minha missão e de viver isso que eu chamo que é transformar a sua vida na sua própria mensagem, né? Que é ser uma contribuição por ser quem você é, como é na natureza, né? As abelhas fazem mel porque isso é o que elas são, né? Os animais, as plantas trabalham todo o tempo e nos servem o tempo inteiro e todos estão simplesmente sendo quem eles são. Então, já tem 6 anos que eu vivo nesse lugar, que eu duvidava que fosse um lugar que era possível prosperar, porque você acredita que você pode ser bem remunerado para fazer um trabalho que te contrataram, que te validaram, que te autorizaram. Mas quando é aquele que você ama, que pode ser inclusive o seu hobby, você duvida disso. Então, há 6 anos que eu tenho provado para mim e para quem quiser que é possível prosperar fazendo o que você ama, ocupando o seu lugar. Inclusive, estou vendo aqui várias sacudidoras chegando, a Vera, que está na formação de inteligência espiritual da 13ª turma. Seja bem-vinda aqui. Já vi a Márcia. A Thaís, a minha filha, também está aqui. Que bom, filha. Acabou de chegar em Portugal e já entrou aqui na live. Que bom. Bem-vinda. Ela está aí também, Monique. Ó, a Que bom. Aldezira, que também é uma sacudidora. Que alegria ter vocês aqui. Quem está aqui me vendo pela primeira vez, é uma alegria poder viver essa conexão com vocês. Genice, bom, antes vamos aproveitar que estamos aqui. Pessoal, vamos compartilhar. O Clube das Águias é novo. Estamos com uma missão, um projeto muito lindo. Ajuda a gente, coloca o dedo no aviãozinho aí. Manda para os seus amigos, manda para todo mundo que, olha, merece. Não é todo dia que temos a oportunidade de ter a Janice aqui como convidadas, então vamos compartilhar. Janice falou um pouquinho sobre mais ou menos como ela começou, mas Janice, me explica uma coisa.
como você chegou a ser especialista em inteligência espiritual? Explica um pouquinho para quem não entendeu muito bem essa parte, ou quem ainda não sabe o que se trata inteligência espiritual. Sim, muito bom. Primeiro eu vou falar o que é inteligência espiritual, então. Nós temos 4 forças, né? Para acessar a sua inteireza como ser humano, você precisa saber usar, se servir de 4 ferramentas muito poderosas que estão disponíveis para você. A primeira é o seu corpo físico, né? Que tem uma inteligência. Então vamos falar que essa é a sua inteligência física. O corpo, ele tem uma sabedoria e ele se comunica com você através das sensações. A informação do corpo é sempre muito confiável. Ele não mente para você e ele traz informações até de outras vidas. Nós temos uma outra força muito poderosa, que é a sua inteligência emocional. O que você sente, né? A sua bússola poderosíssima é o seu coração. É o seu coração que te leva para lugares que a sua mente jamais pode imaginar. Então, dar atenção ao que você sente, acolher, ouvir, se importar com o que você sente, é uma força que você pode desenvolver. Temos a terceira inteligência, que é a inteligência mental, que é a sua capacidade de aprender e de conhecer. A mente, ela tem um potencial poderosíssimo. Se você colocar a mente como sua serva, né? Para acumular conhecimento e atuar a seu serviço, para que você possa, na Terra, materializar algo muito maior, que vai muito além desse conhecimento que se limita ao intelecto. Mas ele tem o seu poder. Você tem uma outra força, que é a sua inteligência espiritual, que é a sua intuição, a sua guiança superior. Então, para você viver na sua inteireza, você precisa ser capaz de unir essas 4 forças, que têm 4 dons e funções diferentes. Então, quem não tem a inteligência física tem dificuldade de realizar na vida, tem dificuldade com disciplina, não tem força, não tem presença, não está aterrado aqui. Quem não tem a inteligência emocional é desconhecido de si mesmo, não sabe lidar com seus próprios sentimentos e por isso também se torna um desconhecido do outro. Tem muita dificuldade de estabelecer conexões profundas. E a nossa vida, ela se expande através das conexões. Nós crescemos nos encontros. Então, uma pessoa com inteligência emocional, ela tem muita dificuldade de crescer nas relações. Uma pessoa com a inteligência mental forte, ela consegue facilmente dar respostas lógicas, objetivas para os seus problemas do cotidiano. E uma pessoa que é inteligente espiritualmente é uma pessoa que honra quem ela é. É a inteligência que ensina você a ser quem você é, além dos padrões, dos códigos e das convenções. É a que conecta você com uma causa maior, com a sua exclusividade e originalidade. Então, você já pode pensar sobre isso, né? Dessas 4 inteligências, qual você mais usa? Se você usa de forma adequada, se elas estão te ajudando. Porque a sua inteireza humana vem da sua capacidade de integrar essas coisas. Então, quando você tem uma crise existencial, uma falta de sentido na vida, um grande vazio, embora você esteja muito ocupada no meio de muitas atribulações, você se sinta sem nenhum sentido, está faltando inteligência espiritual. Porque você está vivendo, mas a sua realidade não representa quem você é. A gente fala que isso é sobreviver, né? Para viver, é preciso ir além da sobrevivência. É preciso honrar a sua vida, a sua história, honrar a sua existência. E a inteligência espiritual é a cura para isso, né? Existe até um nome, que é a doença do sentido. O que é a doença do sentido? A doença do sentido se manifesta para cada pessoa de uma forma diferente. Ela pode ser ansiedade, pânico, depressão, ela pode ser um infarto. A doença do sentido fala de uma vida que quer prestar conta para a sociedade com muito ter
e pouco ser, né? Onde o seu ego está bem inflado, está bem satisfeito, mas a sua alma está vazia. Então, eu estava no meio de uma crise. Eu passei por essa crise por 4 anos, de 2011 até 2015. E nessa crise, eu troquei de empresa. A primeira solução que eu busquei foi uma solução no mundo objetivo, no mundo material. Trocar de empresa. Eu troquei de empresa e em muito pouco tempo eu voltei ao mesmo lugar que eu estava antes. Eu vi que aquela mudança no mundo material não ia solucionar a questão que eu estava passando. Todo mundo que me olhava achava que a minha vida era maravilhosa. E quando eu dizia o que eu sentia, eu era inclusive julgada. E eu me sentia culpada. Então eu até parei de falar sobre o que eu sentia. Porque as pessoas não conseguem ver além de uma realidade que tem uma boa casa, um bom trabalho, um bom carro, um bom salário. As pessoas não conseguem ver o invisível. O que tem no invisível? Enquanto na matéria eu posso enxergar isso, uma vida de sucesso, no mundo invisível, o que tem lá? Né? A crise é julgada como uma frescura, como uma bobagem. Enquanto que, na verdade, é você sendo orientado, é você sendo guiado para uma realidade que tenha mais verdade e mais conexão com quem você é. Né? E ser águia é isso. Ser águia é ter coragem para fazer o que você acredita quando você está sendo pressionado por todos os lados para fazer o necessário para ser aceito, ser aprovado e ser admirado. Então, o que eu acreditava naquele momento? Como é que eu fui águia naquele momento, né? Eu troquei de empresa e o problema não resolveu. E eu tinha um trabalho já com o mestre Ludiano, com o Bhagavan. E o meu grupo, que eu frequentava, e que eu também já tinha um grupo de meditação voluntário, que eu liderava, eles iam à Índia todo ano. E eu nunca podia ir, porque eu era gerente, eu era insubstituível, eu só podia tirar 20 dias de férias. E naquela situação que eu tinha trocado de empresa e meu problema não tinha resolvido, eu comecei a pensar que a Índia seria uma solução para mim, porque eu iria ter um contato com a fonte, né? Essa conexão com o seu divino interior tem como referência no mundo o lugar que pode fazer você seguir nesse caminho, que é referência no mundo, é a Índia. Então eu comecei a acreditar que eu teria que dar aquele passo, já que a solução viria além da minha mente. E aí foi esse o grande salto de águia que eu dei, né? Eu fiz uma oração com muita fé, com muita coragem, com muita verdade, pedindo uma orientação. Eu trabalhava na Barra, morava em Copacabana, trabalhei o dia inteiro naquele dia e na minha volta para casa, o trânsito estava muito engarrafado. Eu dirigia e olhava para o celular, dirigia e olhava para o celular. E num desses momentos que eu olhei, voltei para dirigir, que o trânsito andou, eu me deparei com um louva-a-Deus na frente do meu para-brisa, assim. Não estava nem do lado esquerdo, nem do lado direito, nem em cima, nem embaixo. Estava em frente aos meus olhos. Um louva-a-Deus desse tamanho. E naquele momento eu chorei, me emocionei e vi que era a hora de eu embarcar para a Índia. E aí eu falo que eu viajei nas asas de um louva-a-Deus, porque eu só tinha 3 meses de empresa quando eu tomei essa decisão. Eu não tinha tempo para ter férias, eu estava transgredindo a consolidação das leis trabalhistas do Brasil. Mas lá eu encontrei a minha missão de vida e fiz essa virada, essa revolução em toda a minha história, que já impactou a vida de muita gente, né? Porque só na formação em inteligência espiritual eu já tive mais de 1.000 alunos, já foram 13 turmas, mais a subida da montanha, foram 8 turmas, mais a mentoria, mais os clientes individuais, e, enfim, milhares de pessoas já foram impactadas, porque um dia eu tomei a decisão de fazer o que eu acredito, embora o mundo inteiro achasse que eu estava sendo louca, de deixar um cargo, uma carreira, que eu tinha investido mais de 20 anos de trabalho, muita dedicação, muito estudo, e fazer aquela viagem, né, sem eira nem beira, né? Então, Genice, você sabe, desculpa, que você falando assim fez lembrar a nossa live com a Sueli, as pessoas que não sonham nossos sonhos, o que não acreditam que elas possam realizar, elas então acham que você também não pode realizar o que você quer, nos chamam de loucas. sim, Vamos ser exatamente. loucas. Porque tem coisas que quando você se conecta com você, né, quando você se conecta com a sua força, tem caminhos que você vai seguir que ninguém é capaz de entender.
e nem você consegue explicar. É algo que você sentiu. Isso é transcendência. Transcendência é você estar no mundo, mas não ser do mundo. É você se permitir ser guiado por algo maior, que não tem uma lógica, mas que você sabe que aquele caminho você deve seguir, custe o que custar. Não é sobre resultado, não é sobre sucesso e fracasso. É sobre ser a sua trilha. É sobre ser a sua trilha. Missão de vida é isso. Missão de vida é quando todo mundo está vivendo no trilho, todo mundo está posando de feliz e de bem-sucedido no trilho, com uma alma vazia. Você decide abandonar esse trilho e pagar o preço de viver a sua trilha. Isso é missão de vida. Você vai viver a sua trilha no lugar que você acredita, a partir das suas próprias convicções, acreditando que existe uma guiança muito maior, que é essa intuição, né? Essa inteligência espiritual, que faz com que você viva na Terra, na matéria, a realidade guiada pelo seu ser divino, né? Porque você é um ser divino, né? Você não é filho de Deus, você é Deus. Acontece que você recebeu tanto conteúdo, foi tanta informação que foi introjetada em você, para você esquecer isso, para você ser submetido, ser manipulado, ser controlado, que você não acredita nisso. E aí você precisa fazer um esforço tremendo, precisa da ajuda de outras pessoas para você voltar a essa verdade. E você Janice, vou fazer uma pergunta. Como você falou, né? Nós estamos sobrevivendo. E muitas pessoas, você tem que andar no trilho para poder encontrar sua missão de vida. No mundo que estamos hoje, vou falar desencarrilhados, então, já que a gente tem que andar no trilho, com a sua visão de águia, dá um conselho prático, como que a pessoa pode fazer para viver o caminho dela, para viver a sua missão de vida? Sim. Eu falo uma frase que eu vou repetir aqui, né? Primeiro, ela precisa acreditar que a única coisa que dá certo na vida é ser ela mesma, né? Então, a minha frase é essa aqui que tá na minha canequinha, ó. Ser você dá certo, né? A primeira Se você coisa, dá você certo. precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que você nasceu com todos os instrumentos, com todos os recursos, com todo o ferramental necessário para ser bem-sucedido, para prosperar na vida, né? Um adulto que está ocupando o lugar de adulto, ele tem todos os recursos para prosperar fazendo o que ama. Então, primeiro você precisa acreditar nisso, a primeira coisa. Eu tenho todos os recursos necessários para prosperar, para ser bem-sucedido, sendo quem eu sou. Porque você pode investir todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, toda a sua energia para ter uma vida bem-sucedida. Se você não tem uma relação amorosa com você, generosa com você, carinhosa com você, nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Então, a primeira coisa mesmo é essa pacificação com você, essa amorosidade com você. Porque desse espaço de tranquilidade interna, né, de silêncio interno, por estar em integração com quem você é e com a sua história, você tem clareza e sabedoria para tomar decisões corretas e assertivas. Quais são as decisões corretas e assertivas? Aquelas que representam a sua verdade. Então, para ser águia, eu estou entregando aqui dois princípios básicos, essenciais. O primeiro é acreditar em você, é desenvolver confiança plena em você. E o segundo é ser capaz de se guiar pela sua vontade. Integrar essas quatro forças que eu falei no início da live e reconhecer em você o seu caminho. Uma águia, você olha a águia, ela voa alto. O voo dela é o voo mais alto. Em uma tormenta, o que a águia faz? Ela vai para um lugar de silêncio, um lugar que está acima das nuvens, acima dos trovões, acima do barulho.
ela vai para um lugar de silêncio, um lugar mais elevado. Onde é esse lugar mais elevado? Esse lugar de silêncio? Ele é dentro de você. Então, uma águia, ela constrói um lugar pacificado dentro dela, de onde ela obtém respostas para seguir em frente, para escolher a direção. Ela não fica como um macaco louco, pulando de galho em galho numa árvore sem direção, fazendo o que estão falando, fazendo o que estão fazendo, se comparando com outras pessoas e tomando decisões com base em que outras pessoas estão fazendo ou no que as outras pessoas estão falando que você precisa fazer, né? Uma águia, ela vai para um lugar silenciado dentro dela e ela decide e ela escolhe o que ela vai fazer. Porque é sobre viver na sua trilha, que a trilha é individual. Você tem a sua, eu tenho a minha, cada um tem a sua. Trilho não, o trilho é um lugar por onde todo mundo passa, já está definido. É onde estão os zumbis, é onde a vida é pura sobrevivência, né? A pessoa está dormindo e pensa que está viva. E pode passar uma vida inteira achando que está viva, mas está dormindo, né? Então, como é que você cria esse espaço silenciado dentro de você? Se você não tem conflitos com você, né? Um espaço silenciado dentro de você depende que você esteja em paz com você, com a sua história e com quem você é. É assim que você coloca asas nas suas raízes, para você voar bem alto. Quais são as suas raízes? A sua origem, a sua história de vida, né? O adolescente que você foi, a criança que você foi, a gestação que sua mãe teve, a história da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, dos seus bisavós. Esse livro, né, que quando você nasceu, você não nasceu num livro em branco, você nasceu em um livro que já tinha uma grande história construída e você vai seguir fazendo dessa história uma história mais bonita, mais inspiradora, mais feliz, mais para que esse livro conte uma história de uma águia, né, que voa alto, esse livro precisa ter essa evolução, essa continuação do que foi. E essa continuação, ela só existe se você está em paz. Se você está em paz com o que foi. Porque aí você está na tua força, né? E em paz com o que foi, como é que eu sei se eu estou em paz com o que foi, né? Se eu estou em paz com o que foi, eu estou em paz comigo. Eu tenho uma relação de respeito comigo, de honra comigo. Então, o primeiro passo é esse, Monique, assim. Você, respeita as suas necessidades, respeita os seus ciclos, porque a vida é feita de picos e vales, né? Você respeita o momento que você está no vale com humildade e também no pico com a mesma humildade, com a sua humanidade. Você aceita que a jornada da vida é feita de altos e baixos. Você se respeita, se honra, se admira, se reconhece, independente dos resultados, mas por ser quem você é, pelas virtudes e fraquezas, pelos valores que você tem, pela história que você tem. Você se reconhece, se respeita, né? Você sente que existe um lugar que é só seu. Você tem a sensação de pertencer a esse mundo, né? Por ocupar um lugar, por ter um papel onde você está, na sua casa, na mesa de jantar, na mesa do café da manhã, né? Nos grupos que você frequenta, na tua família, né? Você está em paz com quem você é, você se admira. E esse é o primeiro passo. Senão você gasta toda a sua energia lidando com esse conflito que está dentro de você. Você consome toda a sua energia na crítica, no julgamento, na cobrança, na comparação, na exigência. E daí não sobra nada, não é? Então, em um mundo que determina que a felicidade é prêmio para um super-homem ou uma mulher maravilha, o desafio é reconhecer que somos apenas seres humanos e que merecemos ser felizes. E somos felizes quando estamos no nosso lugar. E esse lugar é um lugar muito simples, né? É um lugar onde você pode voar com as suas próprias asas.
Porque você não precisa ter nada que você não tem. O que você tem é suficiente. É com o que você tem que você vai dar o seu voo mais alto. Porque quando você honra o que você tem, você acredita em você. Você bate no peito. Você assume risco. Você dá passos ousados. Você tem entusiasmo. Você tem coragem. Porque você coloca o seu ser como seu ponto de referência, de segurança e de confiança. Você não projeta isso no resultado, no aplauso, na admiração do outro, no reconhecimento do outro. Então você fica forte, forte para seguir o que você acredita. Muito bem. Janice, algo que você sempre fala de dentro para fora, né? Então, como você disse, para a gente poder se conectar, encontrar nossa missão de vida, temos que nos conectar com o nosso eu. Você, num certo momento, você foi para a Índia, foi tentar se encontrar. Eu vi nos comentários aí que a Tatiane falou que foi para Israel. Eu também, Tatiane, eu tive uma conexão muito grande em Israel, foi algo muito excelente, interior, aqui mesmo. Pessoal, vamos aproveitar. Eu sei que todos nós temos algum tipo de problema. Quem quiser, faça uma pergunta. Vamos aproveitar ao máximo a Janice, que ela está aqui nos disponibilizando esse tempo. Faz uma pergunta aí. Escreve nos comentários. Faz uma pergunta direto para a Janice. Tem uma pergunta aqui que eu quero responder, Monique. É como faz para Pode falar. Vamos lá. Como faz para se conectar? Então, essa é uma excelente pergunta. Porque o simples é o mais desafiador e o simples é o milagre. É a grande mágica, né? Com tanta informação, com tanto barulho, com tanta regra sobre o que você deve fazer e sobre como é uma pessoa bem-sucedida, se conectar é você encontrar respostas em você. Você tem essas informações o tempo inteiro, só que você não ouve, você não vê, porque está na cegueira branca. O que é a cegueira branca? A cegueira branca é você enxerga, mas não vê. O pior cego é aquele que não vê de olhos fechados, porque você vê o que você não tem. Você vê o carro que você adoraria ter e que faria você feliz, você vê o trabalho que você adoraria ter e faria você feliz, você vê o marido, a casa, você vê tudo que você não tem. E porque você fica vendo o que não tem, você fica infeliz. Você vê tudo que falam que você tem que fazer e você não consegue. E por isso você fica infeliz. Então, curar a cegueira branca é o quê? Eu paro de olhar para essas regras de fora, eu paro de olhar para o mundo lá fora e eu começo a obter as respostas que estão disponíveis para mim, que falam da minha essência, da minha originalidade, né, da minha exclusividade. Então o que eu sinto? Eu preciso considerar o que eu sinto. Eu não posso seguir em um caminho onde, por exemplo, eu saía para ir trabalhar e chorava. Eu voltava do trabalho chorando. Eu não posso seguir em um caminho que eu faço chorando. Ah, mas isso é uma frescura? Ok, pode ser uma frescura para o outro. Já que você tem um carro que você é bem remunerada, que tem uma boa reputação, você tem que continuar lá, chorar para ir para o trabalho é frescura. Pode ser frescura para você. Não sei qual é o caminho para onde a vida quer me levar. Então, como faz para se conectar? Ouve o que você sente. Preste atenção no seu corpo, nas sensações do seu corpo. Se o seu corpo adoece, preste atenção, ali tem uma mensagem. Né? Observa o que você pensa diariamente. Escreve sobre os seus pensamentos. Quais foram os pensamentos mais frequentes no dia de hoje? Escreve sobre eles. Em que momento do dia você faz uma conexão com a sua divindade, né? Com o divino que habita em você? Que momento você reserva para ir além da sua mente? Para acessar a sua sabedoria superior, a sua intuição? Então é sobre isso. É no seu dia a dia, observando os acontecimentos, né? Quem foi a pessoa que perguntou? Vê se você acha aí o nome. Oi, Bruno, que bom que você está aqui. O Bruno me Escreve aqui conhece. no comentário quem foi que perguntou, fica mais fácil. Para eu saber com quem eu estou falando, porque já foi lá em cima. O Bruno me conheceu no início dessa trajetória, quando eu ainda estava no mundo corporativo e fazendo essa transição. Ele assistiu tudo isso. Que alegria ter você aqui, Bruno. Inclusive, ele passava por isso junto comigo, né? Então, a gente aqui, ó. Elide.
Edeuliano, Edeuliano. Edeuliano, que perguntou como faz para se conectar? Então é Parece assim, que sim. é no seu dia a dia, sabe? Às vezes a gente fica procurando uma coisa mágica, mas a resposta está no espaço mais simples que existe. É observar o que acontece. Toda experiência tem uma mensagem para você. Então, olhar com distanciamento, olhar de lado alto as experiências, não se preocupar com o mensageiro, mas com a mensagem, né? Então, Monique me convidou aqui para essa live, me convidou para o evento do Clube das Águias. Olho lá do alto o que está acontecendo nesse convite da Monique, né? Uma oportunidade de levar essa missão adiante, de contribuir com mais pessoas, uma oportunidade de expandir a missão. Então, eu de lá do alto, eu vejo a mensagem que chegou para mim através da Monique. Não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. Qual é a mensagem que a vida está me trazendo? Né? Aí vamos considerar que você teve uma experiência que não foi positiva, porque essa aqui é positiva, né? A Monique me convidou para contribuir junto com ela, para servir junto com ela, uma mensagem maravilhosa, que faz a minha missão crescer, a dela também, e que, né, multiplica essa conexão com o amor e a verdade no mundo. Isso é maravilhoso. Mas muitas vezes tem experiências que a mente julgaria como uma experiência negativa. Então, você vai avaliar pela mente que aquilo não foi bom, que aquilo foi ruim, que aquilo te atrapalhou, mas não é sobre a experiência, é sobre a mensagem. Né? Viver conectado é ver além, é ouvir além, é saber que tem uma mensagem que é superior ao fato. Então, sei lá, qual foi a experiência negativa que você teve? Pode ter sido, por exemplo, uma traição, né? Pessoal, a Janice bloqueou um pouquinho aqui, Janice. Acho que sua internet está oscilando. Ah, é? Não sei Vocês se não está estão... bloqueando para vocês também, mas para mim a Janice deu uma bloqueada aqui. Para mim tá Aí nítido. voltou, voltando. Para mim tá ótimo. Vocês estão me vendo e me Janice, tem uma ouvindo? outra pergunta aqui, bem interessante da Vera. Sou religiosa e luto para ter este encontro. E sinto que preciso da minha família. E eles não estão conectados comigo. Tenho que esquecer deles? Como que é, Janice, quando uma pessoa ela está nessa missão que ela quer ter esse encontro, mas as pessoas que estão em volta, pessoas íntimas, não estão na mesma sintonia que você está? O que você tem que fazer nesse momento? Qual o seu Sim, conselho? sim. Eu vou responder essa pergunta. Eu só vou acabar a outra que eu parei porque parece que deu problema aí na transmissão. Então, por exemplo, você pode estar diante de um problema. Quem agora, nesse momento, está vivendo um grande desafio? Eu vou te ajudar a ver isso de uma outra forma. Diante de uma traição, por exemplo, ali já tem uma oportunidade de você se conectar com a verdade. Porque não é sobre aquela pessoa, não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. Né? A traição, ela sempre quer trazer equilíbrio, quer trazer saúde para um relacionamento que estava desequilibrado. Então, ela é um movimento de cura. Qual é a mensagem que vem para você? Como é que você pode transcender? Como é que você pode ir além a partir daquela experiência? Então, viver conectado é isso. É ir recebendo daquilo que está acontecendo e ir crescendo com aquilo que está acontecendo, observando você. O que você sente, o que você pensa, quais são as sensações do seu corpo. E aí a vida vai se organizando de uma maneira completamente nova, completamente diferente. Bom, agora vamos lá para a pergunta da Vera. Obrigada pela sua pergunta, Vera. Quando você quer seguir um caminho de conexão, é natural que algumas pessoas não queiram ir com você. É o esperado. Isso é o esperado. É o que se espera, né? Por quê? Porque as pessoas não querem mudanças. Não são as pessoas que não querem mudança. A mente não quer mudança, né? Quando uma pessoa está vivendo na verdade dela, nessa conexão com algo maior, a vida dela é uma aventura. Ela está o tempo todo lidando com o inesperado e com o desconhecido. Porque na trilha é assim, né? Quando você está na verdade, a sua vida é uma aventura. Mas quem está na mente não quer mudança. Por quê? Porque a natureza da mente é preservar você onde você está, para que você não corra risco. Então, o que é natural é que quando você quer fazer uma mudança, as pessoas à sua volta não queiram. Isso é o cenário esperado. Ok, Vera? Então, o que você faz nesse caso? Você vai fazer a sua mudança sozinha e vai inspirar essas pessoas com os resultados. Então, quando eu saí do mundo corporativo para empreender, começando uma vida nova, abandonando uma carreira bem-sucedida e um sucesso, as pessoas não queriam fazer esse movimento comigo.
Elas ficavam morrendo de medo e muito assustadas. E até mesmo algumas me julgavam. Depois que deu certo, algumas me contrataram, viraram clientes, fizeram a formação, fizeram imersão comigo, viajaram comigo, quiseram aprender comigo. Mas por quê? Porque elas viram o resultado. Elas viram a minha vida se transformar, a minha vida melhorar. A mudança é absurda, é visível, né? Eu, por acaso, procurando a foto que você pediu, Monique, achei uma foto minha no meio daquelas de quando eu era gerente no mundo corporativo. E eu até postei, porque quando eu vi, eu me assustei. É como se eu fosse outra pessoa. A mudança é muito visível. Então, quem assistiu essa mudança quis vir comigo. Então, é isso, Vera. Você vai, porque quem quer ir é você, quem foi chamado é você. O chamado, ele chega para muitas pessoas. Nem chega para todos, chega para quem está preparado. E nem todos ouvem. Então, se você ouviu, siga em frente, Vera, que depois eles vão junto com você, né? Monique, quem está aqui nessa live não tem acaso. Todo mundo, num domingo, 3 horas da tarde aqui no Brasil e 7 aí, na Europa, uma pessoa que está aqui já foi chamada. Ela não está aqui por acaso, né? Não está aqui ouvindo a gente falar sobre isso por acaso ou por engano. Então, o chamado é assim. Às vezes a pessoa fica esperando que o chamado seja, sei lá, um raio. Não, o chamado... Deus fala com a gente através dos seres humanos, através dos animais, através das plantas, né? Ele fala comigo desse jeito. Ele usa interlocutores, porque ele não pode vir aqui falar com você. Então, se você foi chamada, Vera, siga em frente. Jean, vou te falar uma coisa só. O dia que você falou de manhã na sua live, na quinta-feira da abelha, eu tô no quinto andar. E eu fui na cozinha pegar o reciclável para descer. Tinha uma abelha. Uau. Eu comecei a rir sozinha e falei, eu não acredito nisso, que tem uma abelha aqui. Eu escutei sobre a abelha hoje cedo e a abelha tá aqui. Então, eu achei, como você disse, são sinais, mas depende da nossa interpretação. Porque às vezes estamos tão fechados, não conseguimos olhar para um lado, nem um pouquinho mais além, que simplesmente vai querer, essa abelha aqui vai querer afastar. E não consegue enxergar que às vezes aquela abelha tá vindo te abençoar e simplesmente falar, é isso mesmo. Então nós temos que estar bem abertos também e receptivos. Sobre a pergunta da Vera, é muito interessante, depois de certo tempo,